que significa isso dentro da gastronomia? O que significa organizar alguma coisa? Significa que você vai ter que saber os ingredientes que você vai usar para você fazer sua preparação. No caso, a gente está falando de pão. Você vai precisar ver se está tudo dentro da validade. Isso é muito importante. E às vezes, mesmo estando dentro da validade, às vezes pode ter alguma coisa que não esteja própria para o consumo. Vou dar um exemplo para vocês. A minha mãe resolveu fazer um pão, ela estava em Cabo Frio, ela ficou presa em Cabo Frio sem conseguir voltar aqui para Santa Catarina por conta desse momento que a gente está vivendo. E ela resolveu fazer um pão. E aí ela falou, Lana, me ajuda, eu quero fazer um pão, uma receita simples que eu consiga fazer. Como a minha mãe já fez alguns pães na vida, eu não dei uma receita tão simples assim para ela. Eu dei um pão enriquecido, que são os pães que a gente usa ovos, manteiga, leite, enfim. Aí ela resolveu usar aquele fermento biológico fresco, que são aqueles quadradinhos, né? Normalmente a gente encontra da marca Fleshman. Fica na geladeira e tal. E ela começou a fazer o pão, né? Acho eu que ela estava seguindo as minhas orientações, eu não estava lá para ver. E aí, de repente, ela me liga desesperada, que já tinha começado a fazer a preparação e o pão, do pão. E quando ela foi ver o fermento dela, o Fleshman, que estava na geladeira, na validade, quando ela abriu o saquinho, ele estava todo embolorado. Só que o que ela já tinha feito? Ela já tinha colocado todos os ingredientes secos e já tinha colocado, acho que, os ovos na preparação. E aí? Ela não verificou que o fermento dela não estava bom. Então, essa questão da organização é muito importante. Eu falei, mãe, agora você não tem o que fazer. Não tinha como sair para comprar outro fermento, né? Dificuldade de ir nos mercados e tal. Falei, agora a gente vai precisar transformar isso aí em outra coisa. Então, a gente acabou transformando o que ia ser um pão num bolo, porque o fermento químico ela tinha, mas o fermento para pão estava ruim e ela só tinha aquele. Então, a organização é muito importante. A gente chama essa organização na gastronomia de mise en place. Mas é isso, organização, é você saber se os seus ingredientes estão na validade, se você tem a quantidade suficiente, se você tem gás suficiente, se você vai precisar de algum equipamento auxiliar para fazer seu pão, por exemplo. Pode ser que você precise de uma batedeira, que você precise de um ralador, se for um pão com algum tipo de cobertura, que você precise fazer uma preparação antes de começar o pão. Então, essa mise en place, essa organização é muito importante.